Então, tá bom. É uma alegria falar novamente com o pessoal que nos acompanha, com os colegas deputados e deputadas. Eu quero voltar ao assunto do coronavírus. E dessa vez eu quero colocar alguns números, porque quando nós temos números e quando nós fazemos comparação, as pessoas começam a entender de forma melhor. Quer dizer, não fica uma palavra no vazio. Apenas para que a gente possa comparar. Florianópolis, em Santa Catarina, teve até hoje 7 óbitos. 7 pessoas morreram com o coronavírus. O estado todo perdeu cerca de 150 cidadãos catarinenses. E um detalhe importante, Santa Catarina, todo mundo sabe, é um centro de grande atração turística. Para lá se dirigem pessoas de todo o Brasil e do exterior. Inclusive, em Florianópolis, existe uma área lá que tem o metro quadrado mais caro do Brasil. Em Camboriú, nós temos prédios gigantescos. E quem é dono dos apartamentos? Gente do Brasil e de fora do Brasil. Então, uma cidade que recebe turista, um estado que recebe muitos turistas, ele tem problema sério com o coronavírus. Basta analisar o que aconteceu com o estado do Amazonas e com os estados do norte e do nordeste brasileiro. Agora, por que é que Santa Catarina teve 150 óbitos apenas? Apenas não, né? Um óbito só já é muito. Mas eu digo em comparação com o estado de São Paulo, com outros estados, porque eles tiveram seriedade por parte do governador. Em março, por volta do dia 17 e 18 de março, eles paralisaram o transporte coletivo. O transporte coletivo lá existe para aquelas pessoas que trabalham na área da saúde. Eu denunciei no mês de março que nós teríamos muitas mortes e que o vírus seria encaminhado para os bairros periféricos, mas as autoridades não escutaram. Eu não sei se é compromisso com as empresas, talvez não, né? Mas algumas más línguas falam que empresários poderosos financiam campanhas eleitorais. Quer dizer, será verdade ou será mentira? Eu aprendi filosofia, a pergunta é mais importante do que a resposta. Por que será que nossos governantes se fizeram de cegos, né? E o verdadeiro cego não é aquele que não enxerga, não. É aquele que não quer enxergar. E aí, o transporte coletivo continuou carregando milhões de pessoas, todas ali apertadas, respirando o mesmo ar. Eu sabia disso tudo e falei e denunciei. Mandei, inclusive, essas colocações para os órgãos de comunicação de massa. Assim, mas daí o interesse, não sei. A vida humana é o outro que está morrendo. E, normalmente, quem viaja no ônibus, principalmente nos ônibus, né? Não é gente pobre, não é gente rica, é gente pobre que viaja. Gente rica não viaja de ônibus. Ou seja, os poderosos, eles ganham dinheiro com ônibus. E em São Paulo, como no interior, nos grandes centros, em outros estados, tiraram o ônibus das linhas, porque diminuiu o movimento. Em vez de eles deixarem o mesmo número de ônibus para as pessoas viajarem ali tranquilas, né, com distância, não, diminuíram. Aí o povo andou mais apertado. Em Santa Catarina, o ônibus deverá voltar a circular. O governador autorizou a partir da próxima segunda-feira, dia 8. Mas o prefeito de Florianópolis, olha só, né, ele falou, não, eu vou esperar até o dia 17.
E sabe o que eles falaram lá em Florianópolis? Que vão voltar, os ônibus vão voltar dia 17, com apenas 40% da lotação, com toda a fiscalização, com máscara. E se houver problema, o prefeito falou que paralisa tudo de novo. Por quê? Porque ele se preocupa com a vida do semelhante. Mas isso não aconteceu no resto do Brasil. Em quase todo o resto do Brasil não aconteceu, não. A vida das pessoas não tem importância. E um detalhe também que chama atenção: prefeitos, governadores de vários estados passaram a ter espaço na grande mídia. Aí todo dia eles dão entrevista, olha que bonito, né? E o povo brasileiro é muito simples, o povo brasileiro é um povo muito bom, não é um povo que desconfia das coisas, que cobra, que exige. E quando cobra, acaba não cobrando da forma adequada. E então os políticos fizeram toda essa farra, essa bagunça, permitindo que o vírus fosse transportado para os bairros periféricos. Eu já disse nessa tribuna, e vou repetir, uma vez uma médica que falou que era professora de epidemiologia lá em Harvard, não acredito, não. Certamente é daqueles professores que vão lá uma vez por ano fazer uma visita e falam que é professor. Ela ficou admirada com Fortaleza. Ela falou, em Fortaleza, o interessante é que o vírus, no primeiro momento, é o termo que ela usou, atingiu os bairros nobres. Ela usou esse termo, os bairros nobres. E outro termo que ela usou, depois ele foi para os bairros periféricos. É o termo que ela usou. Ela ficou admirada, né? Ou, certo, ela pensa que o avião, esses Boeings gigantescos, eles descem nas ruas. Ou o avião tem a asa grande, então ele puxa a asa, encolhe e desce na rua. Aí joga o vírus para as pessoas. Ela não sabe que é o ônibus que leva. Ela não sabe, não. Não, ela pensa, ou então beija-flor leva no bico, na asa, o vírus se joga lá. Ela não sabia que era o ônibus. E presta atenção, você que está me vendo e ouvindo. Quando tiver uma entrevista de um cientista da área médica, você não vai ouvir esse cientista falando do ônibus. Por que será? Será que esse assunto é proibido para todo mundo? Não, vamos falar. Outra coisa importante que eu quero colocar. Estão procurando a vacina, 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 vacina. Existem estatísticas que dizem que 30% das pessoas quando recebe o vírus, são assintomáticas, ou seja, não apresentam sintomas. 55% apresentam sintomas leves. Aí nós temos 30, mais 55, 85. 10 apresentam uma reação mais forte. E somente em 5% nós temos casos graves e críticos. Eu quero dizer que eles estão equivocados. Falam 30%, muito mais. A grande maioria das pessoas que recebem o vírus, a grande maioria não apresenta sintomas. E se elas não apresentam sintomas, dentro delas existe vamos colocar, uma área, né? Para ser bem fácil, que não é tão fértil para o vírus, que não é tão favorável para o vírus. Mas esses estudos também não importa, porque um estudo desse, olha, talvez exista alguma forma de corrigir esta falha, né? E colocar em cada pessoa, quando vai lá para o hospital, o corretivo, para que o vírus fique numa situação ali dentro, inóspita. Não, mas isso também não interessa. Agora vamos procurar a vacina, o laboratório está procurando a vacina, eles não investigaram, e eu tenho certeza de que não investigaram, porque isso não foi noticiado. São 30 segundos, deputado. Numa festinha, encerrando, uma festinha aí perto de São Paulo, tinha 28 pessoas presentes, uma tinha o vírus. Passou para 13 pessoas. Das 13 pessoas, 10 não tiveram sintomas. 3 tiveram, 3 irmãos, ou seja, semelhança genética. Será que não seria interessante estudar
Isso daí, porque os 3 tiveram sintoma e morreram os 3 irmãos. Para concluir, deputado, pessoas, por favor. Não tiveram problema nenhum. Então é só isso. Olha, eu acho que está faltando nesse país seriedade. Faltou seriedade no transporte coletivo e essa é a grande razão de dezenas de milhares de mortos até agora. Nós podemos passar concluir, de deputado, mais de 100 por favor. Já encerrei, já. Obrigado. Esse foi